Bem-vindos a um mergulho fascinante na história obscura e intrigante da prisão Holmesburg, nos Estados Unidos. Hoje, nossa máquina do tempo nos levará a explorar os horrores vividos pelos prisioneiros no meio do século XX, revelando experimentos cruéis realizados por cientistas. Prepare-se para compreender como a ciência tomou um caminho tão nefasto no passado e como as indústrias farmacêuticas financiaram esse processo sombrio. E nesse complexo prisional, os seres humanos não passavam de ratos de laboratórios. Convido vocês a nos acompanharem nessa jornada histórica. Deixe o seu like e sigamos adiante com mais uma história intrigante. Nos Estados Unidos, durante o período de 1951 a 1974, prisioneiros serviram como cobaias para cientistas, submetendo-se a tratamentos infames. Após o período dos campos de concentração nazistas, os centros prisionais se tornaram alvos primordiais para experimentos em seres humanos. Localizada na Filadélfia, a prisão de Holmesburg adquiriu fama por sua alegada assombração. Construído em 1895, o presídio tinha o intuito de conter os criminosos mais perigosos do país, recorrendo à violência e até mesmo a torturas por meio de experimentos químicos. Com cerca de 1.200 ocupantes, a prisão abrigava não apenas os piores criminosos, mas também pessoas despejadas ilegalmente, sem julgamento formal. Os prisioneiros eram levados para lá por artimanhas, sigilo governamental ou corrupção do sistema da época. Por muitos anos, esses testes desumanos permaneceram desconhecidos até que, em 2011, várias imagens perturbadoras vieram à tona, revelando os horrores cometidos no local. Os médicos do governo usavam os prisioneiros como cobaias para diversos experimentos, administrando elementos radioativos, alucinógenos e tóxicos. Durante o período de 1951 a 1974, os prisioneiros eram deliberadamente expostos a patógenos que causavam infecções de pele, como herpes e o fungo que causa ao pé de atleta, a fim de testar remédios e produtos experimentais. Infelizmente, muitas dessas experiências não surtiam o efeito esperado e deixavam sequelas nos detentos para o resto de suas vidas. A dor dos presos doentes foi cruelmente explorada, alimentando a produção de medicamentos para mais de 30 companhias farmacêuticas e agências governamentais. Nessa imagem, é possível ver um médico submetendo um detento a picadas de mosquitos infectados com malária para testar um medicamento contra a doença. Como pagamento, o homem teria recebido uma dúzia de carteiras de cigarro. Por trás desses testes estava o cientista Albert Kligman, especialista em fungos que afetam a pele humana. Ele conduziu centenas de estudos baseados nas torturas sofridas pelos presidiários. Suas pesquisas, apesar de abordarem incômodos comuns como caspa, micoses de unha e acne, escondiam o uso indevido e exploratório dos prisioneiros. Muitos medicamentos desenvolvidos entre os anos 50 e 70, que ainda são utilizados até hoje, foram criados dentro desse complexo prisional, utilizando os detentos como ratos de laboratório. Um dos medicamentos criados por ele, que se tornou mais conhecido como tretinoína, amplamente utilizado no tratamento para acne. No entanto, até se chegar a um resultado de sucesso, muitos homens tiveram queimaduras químicas dolorosas que nunca cicatrizaram. Para realizar os experimentos, o médico exigia que a equipe reunisse 3 homens negros e 3 brancos na sala de testes. Apesar de não terem opção de escolha, os prisioneiros eram pagos com cigarros, que eram considerados, na época, como a moeda prisional. Dá para acreditar? Amarrados em camisas de força e algemados às macas, eles recebiam doses de medicação de acordo com o seu peso e altura. As reações, em média, provocavam episódios de alucinações e, em alguns casos, levavam às convulsões e reações físicas dos efeitos colaterais na própria pele. Hoje em dia, sequer podemos imaginar quantos morreram durante tais experimentos. Os prisioneiros não tinham noção de que estavam sendo cobaias de diversos tranquilizantes, analgésicos e antibióticos experimentais da indústria farmacêutica.
Em um terrível episódio, um prisioneiro teve um pedaço da pele arrancado das suas costas para que substâncias químicas fossem aplicadas na ferida. O resultado foi extremamente doloroso, fazendo-o gritar que as suas costas estavam em chamas. Esse episódio possivelmente estava relacionado ao desenvolvimento da tretinoína. Outros procedimentos envolviam exercícios extenuantes antes de terem suas glândulas sudoríparas arrancadas à faca para análises. Nesses casos, os ferimentos eram cauterizados a sangue frio. A empresa Johnson & Johnson, fundada em 1886, é muito conhecida por ter patrocinado estudos utilizando os prisioneiros como cobaias. Esses testes corroeram a boca de mais de 100 presos com uma mistura ácida usada para o desenvolvimento de um tipo de enxaguante bucal. Acordos injustos como esse eram comuns entre cientistas, empresas e presidiários. Esse caso serviu para que o governo dos Estados Unidos criasse restrições federais contra testes em seres humanos. Holmesburg deixou um legado tão aterrorizante que desde então tem sido usado como um cenário de filmes de prisões violentas, como Animal Factory, em 2000, e Law Abiding Citizen, em 2009. Cerca de 300 ex-prisioneiros moveram uma ação contra a cidade da Filadélfia e Albert Kligman, em 2000, alegando que foram cruelmente experimentados entre 1961 e 1974. Devido aos abusos em Holmesburg, os regulamentados federais foram reforçados para restringir os estudos médicos dentro das prisões àqueles que representam riscos mínimos para os presos. Kligman tornou-se um homem rico e um nome famoso em dermatologia após ser creditado como inventor da tretinoína, usado hoje no tratamento da acne e como removedor de rugas. Devido às acusações legais pelas cruéis condições impostas aos presos, o dermatologista teve a sua carreira interrompida. No entanto, todos os seus esforços são até hoje reconhecidos na área médica. Existe até mesmo um prêmio com o seu nome, o Prêmio Albert Kligman, e é entregue a cada 2 anos a 3 jovens pesquisadores, por apresentações de pesquisas inovadoras no campo da dermatologia e cosmetologia. Ao nos despedirmos desse sombrio capítulo da história, lembramos das vítimas que sofreram nessas paredes em nome da ciência e do poder. É essencial não esquecermos dos horrores cometidos para que casos como esses jamais se repitam. E então, levando em consideração o tempo em que as pesquisas aconteceram, você acha que esse médico merece mesmo todos os méritos? Seria melhor testar os medicamentos em animais? Se você gostou do vídeo, já deixa o seu like, compartilha e se inscreve no canal para mais conteúdos perturbadores como esse. Até a próxima e que a história nos ensine a não repetir os erros do passado.